No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu realmente não sei qual que é o título que eu vou dar para esse vídeo aqui. Eu acho que vai ser alguma coisa, por exemplo, como se destacar como programador, ou então o que realmente funciona para você se destacar como programador nesse mercado de programação e tecnologia, vai ser alguma coisa desse tipo. Mas por que eu tô fazendo esse vídeo, na verdade? Galera, eu vejo um bando de gente na internet falando algumas coisas, alguns direcionamentos que, de verdade, eu discordo totalmente. Alguns falam, por exemplo, que para você se destacar, tu tem sempre que ficar estudando a tech do momento, né? Agora tá sendo IA. Então você tem que saber IA a fundo, né? Saiba, estude IA, o cara que tá começando tem que pegar IA. Eu não vejo muito desse jeito, né? Tem outras pessoas que falam, olha, você tem que estudar esse caso, esse caso, esse caso, essa tech, essa tech. Na verdade, eu acabei seguindo uma metodologia meio que própria e, particularmente, eu colhi, né, esses efeitos de se tornar um dev um pouco mais destacado. Eu não quero me exaltar aqui, mas, por exemplo, eu sou uma pessoa um pouco mais conhecida entre os programadores de Python, nessa comunidade de Python. Eu já palestrei em alguma dessas conferências grandes que a gente tem no país, a CodeCon de 2024, eu estava palestrando lá sobre design patterns. Eu sou um professor ali da Rocket City, mas esses méritos, né, esses destaques, eles viram porque eu segui mais ou menos uma metodologia simples, um único passo que eu fiz no passado. E eu quero conversar um pouco sobre isso, e eu até já te pergunto, o que você acha que um dev tem que fazer para tomar um certo destaque nesse mercado? Qual que é o seu pensamento a respeito? Eu acho que você deve ter alguma coisa aí. Bota aqui nos comentários e vamos trocar essa ideia a respeito disso. Se você está vendo esse vídeo, esse é o nosso quadro Momentos Tech, em que a gente se encontra para falar sobre programação, carreira e as tendências no mercado de tecnologia. E um recado rápido, o professor Gustavo Caetano, ele é um parceiro aqui do canal Programador Lhama. Então vou deixar no comentário fixado o link para o curso dele de algoritmos e estruturas de dados em C. E eu revisei esse material e realmente é um conteúdo de muita qualidade. Vou deixar aqui justamente para os seus estudos. Antes da gente entrar direto para esse método incrível que eu falei que eu acabei seguindo, na verdade é uma coisa bem simples, eu acho que você vai entender facilmente, eu tenho que apresentar um contexto. E na verdade esse contexto eu acabei chamando ele da regra do normal para os devs. É uma coisa bem simples de se entender. E eu acho que você vai concordar comigo. Quando você pega um desenvolvedor, seja lá em qual for o nível de senioridade dele, de júnior, pleno e sênior, existem algumas stacks, existem algumas tecnologias que esse cara vai acabar estudando. E essas tecnologias acabam sendo normais entre programadores. Por exemplo, se você fala de um dev mais juninho, é muito comum que esse cara tenha que saber fazer um CRUD. Fazia ali uma APIzinha de back-end, que se conecta a banco, e aí você responde uma requisição GET, uma requisição POST, tudo bem, sem nenhum problema, né? Provável que ele saiba fazer um SQL ali no banco, ok, sem nenhum problema. Quando você chega, por exemplo, para um dev que é mais pleno, muito provavelmente ele vai saber de algumas coisas, por exemplo, de mexer com sistemas em Docker, de mexer, por exemplo, com RabbitMQ, de já ter contatos maiores com programação em cloud, seja lá em qual for a cloud. Então você vê que, na verdade, algumas tecnologias, elas são comuns para esses programadores. E a verdade é que você estuda esses elementos, você estuda essas tecnologias, mas você meio que é puxado para se tornar um dev comum. O que isso quer dizer? O que eu estou definindo como um dev comum? Imagina que um recrutador ele pega uma pilha assim, olha, um maço de currículos. Aí você colocou no seu currículo que você sabe fazer um CRUD, que você estuda Python, que você sabe de Docker, que você sabe disso. Então, a verdade é que muitos outros programadores ali, eles têm exatamente, né, as mesmas tecnologias e provavelmente as mesmas experiências. Eu falo de experiências no modo geral, construir uma APIzinha, dar suporte para ela em nuvem. Então você acaba se tornando uma pessoa comum ali entre um grupo de programadores em relação ao conhecimento que você tem. Isso, na verdade,
acaba sendo, na minha opinião, né, uma lei, a lei do normal, porque você tem uma força externa que sempre vai puxando o dev para entrar nessa parte normal, nesse sistema normal. O que eu estou querendo dizer com isso? Bom, pessoal, dá uma notada comigo em alguns pensamentos. Docker, há uns certos anos atrás, não era uma tecnologia tão normal assim para os desenvolvedores, mas acabou se tornando. Quando a gente fala, por exemplo, de computação em cloud, não era normal, acabou se tornando para os devs. Quando a gente fala, por exemplo, de bancos de dados NoSQL, não era normal. Tem até uma palestra do Martin Fowler lá no GoTo falando, né, para a galera desmistificar essa ideia de bancos NoSQL. A Kita também já fez um vídeo. Não era normal. Acabou se tornando. Então você tem um crescimento das tecnologias meio que se normalizando. E aí é uma força para colocar os devs cada vez mais dentro dessa espécie de plano normal, eu vou chamar assim. Mas é exatamente aí que tá, cara. É exatamente nesse sentido que você acaba vendo possibilidade de você se destacar. Beleza que a gente tem algumas tecnologias que vão se tornando normais. E, obviamente, eu faço, assim, todo o aconselhamento para que você veja essas tecnologias que são normais. E se você não sabe quais são, tenta dar uma pesquisada no seu nível para saber o que pessoas que estão ali no seu nível elas estão estudando. Mas quando eu falo de você acabar se destacando nesse meio normal, é o seguinte, você, claro, tem que entender todas as tecnologias que estão presentes nesse plano, mas é muito bom com que você tenha uma especialização em apenas, no mínimo, uma circunstância diferente. Ou seja, você tem que ter um grau de generalismo, igual todo mundo tem, mas é muito legal você ter uma única especificação. Eu não estou falando de uma especificação, por exemplo, eu sou back-end. Não, não é exatamente isso. Olha só, eu mesmo, o meu caso, muita gente me conhece por ser uma referência em Python, mas uma coisa bem peculiar, principalmente desse canal, é que as playlists dele, eu não falo sobre Python somente. É um canal sobre arquitetura de software e boas práticas em Python. Eu, na verdade, sou um dev back-end em Python, mas que tenho esse conhecimento específico sobre arquitetura de software. E eu vejo muitas pessoas que seguem esse mesmo tipo de conceito. Eu vejo, por exemplo, pessoas que são back-end, mas que têm, né, back-end em Python, e aqui eu vou utilizar todos esses argumentos em Python, mas você pode jogar para a linguagem que você quiser. Mas o cara ali, ele é um back-end em Python com fortes conceitos em engenharia de dados. Esse é um profissional muito bom e principalmente muito requisitado quando você fala nesse meio de Python. Você tem também, por exemplo, devs que são back-end em Python, mas que têm um grande conhecimento na parte de DevOps, na parte de infra, principalmente para Python aplicado à infra. Então nota que você sempre tem uma parte um pouco mais genérica, certo? Você ainda continua sendo um programador em Python, mas você tem essa ponta, você tem essa especialidade em algum certo conteúdo. Então, você acaba se tornando realmente um cara muito requisitado. É muito comum você ver esses caras sendo grandes destaques. Eu só fui chamado, na verdade, para fazer palestras a respeito de arquitetura de software e eu sempre falava em Python. Então, nota que é um casamento das coisas. E você vê até outras pessoas nesse meio que elas têm um pouco disso, né? O caso mais legal que eu já vi, na verdade, é o caso do próprio Dinossauro, né, que está lá no nosso grupo do Telegram. Ele faz o seguinte, ele é um programador em Python, mas a ponta que ele tem é um pouco maior porque ele já mexeu em todos os elementos, né, em várias áreas de Python. Ele tem experiências em várias áreas de Python. Mesmo que talvez não tenha uma grande profundidade, mas ele já mexeu nessas áreas todas de Python. Então, você tem uma situação que é muito interessante, que, por exemplo, ele conhece um arsenal, né, de elementos, né, de ferramentas
muito maiores do que o meu. Ele tem um arsenal, um conhecimento sobre ferramentas muito maior do que eu. Só que eu acredito que por causa da minha especialização de ser arquiteto, né, de software e ter esses estudos a mais, bom, eu consigo, né, trazer essa espécie, né, de arquitetura de software talvez um pouco melhor do que ele. Então nota que nós dois somos programadores Python, mas a gente tem sim a nossa diferença. E é exatamente esse o caso. Você tem, por exemplo, nesse mundo Python também, o Regis do Python, que é um cara que ele continua sendo um programador Python, mas ele tem uma grande influência, um grande conhecimento nesse mundo de Django. Então, acaba se tornando realmente um diferencial para a pessoa. Você tem que ter esse diferencial, cara. Às vezes não precisa nem ser de tecnologia. Eu já vi um cara que ele era formado em geografia, fez essa transição de carreira para se tornar um programador Python e agora ele puxa essa ponta de ser uma pessoa focada em geolocalização. Ele é um cara que trabalha bastante com a ideia de geolocalização. Eu estou trabalhando agora, né, num escritório de advocacia relacionado a direito tributário e você vê ali desenvolvedores Python que têm, né, esse conhecimento, essa experiência em direito tributário. E, cara, realmente é um lugar que paga muito, tá? É uma área que paga muito, depois você dá uma olhada nisso. Mas por causa da atuação dele, por causa do lugar e da área que ele está desejando, isso se torna realmente uma espécie de diferencial. E aí você pode até chegar para mim e perguntar, Rafa, e o full stack? O full stack é uma espécie, né, de quebra dessa lei do normal? Na verdade, cara, assim, pode até ser, né? O full stack, na verdade, ele é a quebra mais fácil dessa lei do normal. Embora muitas pessoas acabem sendo full stack. Mas se eu fosse dar uma recomendação, é que essa pessoa fosse um full stack especializado, por exemplo, em fazer painéis de dashboard. Cara, principalmente no mundo de Python, isso é muito importante. O cara continua sendo, nota, um full stack. Só que ele tem uma maestria num certo conceito. E até mesmo para fazer palestras a respeito de full stack em dashboard, entender o melhor jeito de se plotar gráficos no front, mexer, né, com uma manipulação boa de dados para fazer gráficos no back. Imagina, isso aqui é uma área muito interessante. E o quanto mais você mostra esse tipo de diferença, de especialidade que você acaba tendo, mesmo que seja dentro, né, do próprio ecossistema, você acaba realmente se diferenciando e quebrando essa lei do normal. Você sai, você quebra, você se torna realmente uma espécie de currículo diferenciado ali nesse panteão todo de devs que sabem particularmente as mesmas tecnologias. Então, eu tenho isso para mim, né, que o jeito mais fácil de você se destacar como um programador nesse mercado de programação e desenvolvimento é você quebrar a lei do normal e principalmente expor essa quebra. E aqui eu até tenho que te perguntar, você acha que faz sentido um cara ficar toda hora estudando situações diferentes? O cara pula porque agora, né, a onda do momento é IA. Aí depois ele pula e vai estudar arquitetura de software. Aí depois ele pula e vai estudar, por exemplo, como que se cria dashboards. Aí depois ele pula e vai estudar, por exemplo, projetos de low code. Eu entendo que talvez esse cara vai conseguir ter experiências em vários lugares, né? Até a situação do Nossauro, né? Meio que ele fez isso por causa do trabalho dele no YouTube. Então é meio que diferenciado. Só que aí eu te pergunto, você acha que esse cara realmente vai ter uma certa substância, uma certa um conteúdo diferente em relação a isso? Para mim, eu acho que faz muito mais sentido você focar em um certa área de conhecimento, um certo caminho, né, que você já acha que é bem legal para o seu tipo, né, de especialização, e segue. E tenta mostrar para todo mundo que esse é o seu interesse, que essa é a sua área, que esse é o seu subnicho. Porque faz muito mais sentido você acabar sendo uma referência nessa espécie de nicho e você ganhar mais conhecimento nesse tipo de nicho do que tentar pegar
em relação a todo mundo que está presente, né, nesse espectro normal. Faz sentido o que eu tô falando? Bom, galera, é isso que eu tenho para falar. O que você acha? Você concorda comigo? Você discorda do que eu tô falando? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar um pouco a respeito. Isso é um pensamento muito particular meu, mas eu acredito de verdade que é o jeito mais fácil de você acabar se destacando como programador, e eu sou uma prova viva dessa aplicação desse conceito. Bom, fica aqui esse pensamento. Você concorda com o que eu estou falando? Você discorda de mim? Vamos continuar essa conversa e, bom, a gente se vê nos nossos próximos vídeos e até mais.